Bom, gente, agora para concluir então os nossos vídeos, vamos falar da relação, né, de duas variáveis quantitativas. Quant com quant. Então, quando a gente tem duas variáveis quantitativas, a gente já viu que o nosso gráfico é diferente de todos aqueles que a gente estudou para uma única variável. O que a gente passa a ter agora é o chamado gráfico de dispersão, ou gráfico de pontos, ok? E aí a gente pode observar alguns comportamentos. Se a gente olhar para esse primeiro gráfico, eu percebo o quê? Que existe uma relação entre a minha variável x e y positiva. Por quê? Porque conforme o valor de x aumenta, o valor de y também aumenta. Então, a gente enxerga uma correlação positiva. No segundo gráfico, eu já vejo um comportamento contrário. Conforme x aumenta, y diminui. Então, eu enxergo uma correlação negativa. Já no terceiro gráfico, eu não observo isso, né? Eu observo valores muito aleatórios, sem estabelecer esse relacionamento. Ok? E aí, para a gente avaliar essa quantidade de correlação, né, essa força de correlação, a gente tem os coeficientes de correlação, ok? Esses coeficientes, eles variam desde -1, passando pelo 0 e chegando a 1. Então, o intervalo de valores vai de -1 a 1. Quanto mais próximos de -1 ou de 1, eu tenho uma correlação forte. Ok? Quanto mais próximos de 0, eu tenho uma correlação fraca ou simplesmente não tem correlação. Ok? Existem algumas divisões desses valores, né? Normalmente de 0,1 a 0,3, uma correlação fraca, de 0,4, né, 0,3 a 0,7, mais ou menos, uma correlação moderada, acima de 0,7 fortes, até chegar na correlação perfeita, que é 1. Lembrando que esses valores, né, essas interpretações também se aplicam para os valores negativos. Qual a diferença de um valor negativo e positivo no caso da correlação? Valores negativos estão associados com uma correlação negativa. Valores positivos estão associados com uma correlação positiva, ok? Essa é a diferença. E como que, né, eu posso falar que essa correlação que eu observo na minha amostra não é simplesmente, né, do acaso, não é meramente casual, né, que realmente existe essa correlação entre as variáveis. Para isso, eu preciso utilizar os testes de correlação. Então, eu vou ter o teste de correlação de Pearson e o teste de correlação de Spearman. O teste de correlação de Pearson, ele é utilizado quando os meus dados
apresentam distribuição normal. No caso, as duas variáveis vão apresentar distribuição normal, já que as duas são quantitativas. Então, eu preciso avaliar se os meus dados apresentam distribuição normal. Vou avaliar como? Com o teste de Shapiro-Wilk, ok? Outra forma também, na verdade, o teste de correlação, ele é muito utilizado para avaliar a relação linear, tá? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Quando eu consigo observar, né, uma relação que nos remete a uma reta, tá? Relação linear. Outro tipo de relação, o teste de correlação de Pearson não é muito adequado, tá? Então, se não passar na normalidade, vou e utilizo o teste de Pearson, apaguem tudo isso que eu falei. Se não passar na normalidade, eu vou utilizar o teste de correlação de Spearman, ok? Então, vamos lá, de novo. Passou na normalidade, as duas variáveis quantitativas, uso o teste de correlação de Pearson, tá? Que é um teste mais adequado para avaliar relacionamento linear. Ele só avalia, na verdade, relação linear, ok? Enquanto que o teste de correlação de Spearman, ele vai ser uma alternativa ao de Pearson. Não passou na normalidade, utilizo Spearman. Observe um relacionamento, né, que é melhor explicado por algo que não seja não linear, talvez Spearman seja mais adequado. Ok, gente? Então, só para reforçar de novo, porque eu acabei me distraindo aqui na hora que eu estava gravando o vídeo, mas Pearson para dados normais, Spearman, quando não passar na normalidade, utiliza ele como alternativa, ok? Então, era isso. Acho que esses vídeos já vão cobrir bem o conteúdo da prova. Estudem, tá? Façam os exercícios, façam a lista que eu deixei para vocês no site. Eu também coloquei no Facebook, já tem a lista, já tem o gabarito. Qualquer dúvida, me mandem uma mensagem, mas não deixem para a última hora, ok? Então é isso, pessoal. Bons estudos!